grande aventura. Quem disse que os livros escritos por grandes representantes da literatura são livros chatos? Quem te garantiu que os livros, que são esses clássicos da literatura, são leituras tediosas e leituras difíceis? E ainda mais, quem colocou na sua cabeça que livros difíceis necessariamente são chatos? Por isso, eu digo para vocês e sempre vou repetir: se preparem para uma grande aventura ao lerem esses livros que são escritos por grandes representantes da literatura e que são grandes clássicos da literatura. A dificuldade não é nenhum empecilho. E eu diria também que essa dificuldade é uma aventura passageira, infelizmente, pois com o tempo essas dificuldades vão sendo superadas. E hoje estou aqui para falar para vocês, para contar para vocês que o livro escrito por Dionélio Machado, grande representante da literatura brasileira, O Louco do Cate, é um livro que vai te surpreender. Esse livro aqui, meu Deus do céu, é maravilhoso. Pode confiar, eu lhes garanto. Eu sei que, como eu disse, você vai ter uma pequena dificuldade, mas essa dificuldade é a primeira aventura da escrita maravilhosa desse autor brasileiro. Eu diria que, e já estou dizendo que, nas primeiras páginas, por conta de um vocabulário que não é tão usual nos dias de hoje, uma maneira de falar que não está tão presente na nossa realidade, você vai sentir uma pequena dificuldade. Mas se você tiver coragem a querer vencer essa dificuldade e insistir, logo, logo, essas palavras vão ser simplesmente desgotadas. Ai, nem consegui falar. Vão ser, como diria, se tornarão, para não ter minha dificuldade, blá blá blá, elas se tornarão fáceis para o seu entendimento. Você vai perceber: não estou entendendo direito o que ele está querendo dizer. Insista. E logo essa dificuldade é superada. Aí, quando você superar essa dificuldade, que não vai demorar muito para ser superada, você vai ter a história de fato. E aí, gente, que maravilha. E é aí que eu vou chegar no ponto. Você já superou essa dificuldade? Então, podemos falar da outra grande aventura, que é o enredo dessa obra. Aqui você vai ter a história de um louco, que no início da trama está assim, meio aéreo. Aliás, não é apenas no início da trama, mas essa característica do louco é o que vai te deixar curioso. Ele está ali fazendo coisas meio sem sentido, e ele vai sendo que meio jogado pelos acontecimentos da vida para um local, no final de uma linha de um bonde, e lá ele vai encontrar amigos dentro de um comércio. Amigos que na realidade ainda não são amigos, mas pessoas que não são amigas entre si e que vão começar a gerar uma certa amizade. Essas pessoas estão ali nesse comércio, encontram um caminhão e resolvem partir para uma viagem. E ao partirem para essa viagem, elas acabam convidando o louco. E não o convidam sem saber que ele é louco. Por quê? Ao notarem a presença desse homem, desse maluco, elas já percebem: esse aí não bate bem da cabeça. Mas mesmo assim, elas são acolhedoras, mesmo notando que o louco também não tinha dinheiro para fazer essa viagem, que ele não tinha como sustentar esse grande passeio. Leva o louco. Aí eu diria:
Quem é realmente louco nessa aventura? Mas enfim, começa a aventura. Essas pessoas que mal se conheciam vão acabando se conhecendo, vão acabando criando uma certa familiaridade entre elas, mas ainda sem compreender a figura do louco. Por que ele está aí? O que está acontecendo? Etc. Mas enfim, é interessante perceber, assistir, acompanhar os locais por onde essas pessoas passam. Aí começa realmente uma aventura de fato. Pessoas que saem do seu lugar em busca de riscos. Elas querem superar riscos. Só que em dado momento da história, Noberto, uma dessas pessoas, resolve se separar do grupo. E pasmem, ele não quer se separar do louco. Que loucura, minha gente! Ele leva o louco consigo. E eu posso dizer que a aventura que já estava sendo legal, ela melhora muito mais. A história parece que começa realmente quando Noberto sai sozinho com o louco. As loucuras anteriores se tornam meros aperitivos diante da grande aventura que começa a surgir. E aí, gente, eu também sinto que eu não posso falar mais nada para vocês. Apenas lhes garantir que essa aventura é muito melhor, é muito mais excitante e que essa aventura traz alguns conflitos que você não imagina. E é justamente esses conflitos que vão lhes garantir grandes momentos de prazer. E foi aí que eu me deliciei com esse livro de verdade, gente. E tudo aquilo que eu achava assim maravilhoso, não deixou de ser maravilhoso, mas ele se torna menos maravilhoso diante dessa nova proposta do livro. E se você teve a coragem de enfrentar os desafios e prosseguiu assim como eu prossegui, você vai perceber, puxa vida, vale a pena pegar os grandes clássicos da literatura e se aventurar, porque tudo aquilo que parecia anteriormente tão chato vai deixar de ser chato, porque você vai se tornar uma pessoa mais aberta para novos contextos, para novos traços da nossa cultura brasileira, traços dessa cultura que não estão tão presentes nessa atualidade. E esse livro, mesmo sem você entender muitos de dados históricos, acaba se tornando uma grande fonte da história brasileira para você compreender o nosso passado e até entender por que nós somos o que somos até os dias de hoje. Olha só essa pergunta. Por que nós somos o que somos nos dias de hoje? E as outras grandes descobertas que podemos fazer com essa leitura, eu poderia lhes contar, mas eu vou fazer o seguinte: vou deixar essa aventura para vocês descobrir os grandes aprendizados que podem ser descobertos com a leitura do livro O Louco Ducati, e eu diria que também podem ser descobertas com as leituras de outros clássicos da literatura brasileira. Confie em mim, aposte em frente e com certeza você vai se maravilhar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!